Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao WorkCast. O objetivo do canal, meu filho, é orientar você, passageiro da agonia, que tá só gastando oxigênio do mundo, igual um jumento olhando pra igreja, sem entender nada da vida. Pois é, meu filho, seus problemas acabaram. De antemão, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. Coloca na tela, por favor. A WL é uma empresa especializada em serviços de engenharia, topografia especializada, projeto planimétrico, projeto altimétrico, projeto de irrigação, mapeamento e levantamento aéreo utilizando drone, e muito mais. Antes de mergulharmos nos temas de hoje, quero destacar o apoio da Desidério Nordeste. Eles são especialistas em personalização, oferecendo canecas, garrafas, copos e quadros únicos. Confira tudo no Cocais Shopping, corredor principal. Além de ser nosso patrocinador, a Desidério Nordeste não só nos apoia, como também traz produtos exclusivos como garrafas personalizadas, canecas, kits com cadernos de anotações e mousepads, além de quadros perfeitos para você colocar no seu local favorito e copos especiais. A personalização está no DNA deles. Se você quer conferir essas maravilhas de perto, vá até o Cocais Shopping, loja 30, e visite a Desidério Nordeste. Além disso, siga-os no Instagram @DesidérioNordeste para acompanhar todas as novidades e inspirações. Não perca tempo e corre lá! Pois é, gostaria de agradecer novamente a WL Engenharia e também a Desidério Nordeste. Entre nas redes sociais dele, no Instagram principalmente. Acompanhe todo o trabalho dessas duas empresas que estão aqui, né? Apoiando a gente de alguma forma, que é como a gente disse, aqui tem todo um custo, tem todo um... E o objetivo é, como a gente diz, é orientar você, tá ok? E de antemão já também deixa o like, se inscreva no nosso canal, passa a seguir nossas redes sociais, principalmente no Instagram, WorkCast OFC, tá ok? Hoje a gente tem a grata felicidade aqui de entrevistar a Suzana Silva, psicopedagoga. Na verdade ela é pedagoga. Aí vem, eu vou devagarzinho, que eu vou devagar. Todo dia eu vou aprendendo alguma coisa diferente. Isso é bom. Aí vem psicopedagoga, tem letras, português também. Português, Neuropsicopedagoga e docência no ensino superior. Olha aí. É o que a gente fala. Ainda pretendo aumentar mais o currículo. A maioria dos entrevistados nossos nunca tem só uma área específica. Todo mundo... É o conhecimento, né? É que gera Quanto mais a conhecimento, pessoa. melhor. Tá ok. Apresentando ela aqui, a gente vai tratar de vários assuntos aqui, tratar um pouco da carreira e de várias situações que ela passa no dia a dia, tá ok? E eu gostaria que ela se apresentasse e falasse um pouco ali da sua vivência, qual foi a maior dificuldade que ela enfrentou ali no ensino médio. Ensino médio, né? Então, no ensino médio, o meu ensino médio foi em escola pública, né? E não foi assim tão proveitoso, né? Na época de 2005, 2006, 2007, faltavam muitos professores, tinha muitas greves. Então, eu não tive uma base suficiente para entrar no ensino superior. Então, primeira vez que eu fiz o vestibular, eu não fui aprovada e fui atrás de uma bolsa de estudo, né? Numa escola particular aqui, bem conceituada de Teresina, e consegui. E fiz um pré-vestibular de 1h da tarde até 8 da noite. Aí, a partir disso, eu fui aprovada, né? Mas, antes disso, eu escolhi a profissão que eu sempre gostei da área da educação, né? Desde criança, eu brincava de professora, meu pai era professor e tudo. Então, eu escolhi a área de pedagogia, de início. Tá ok. Coloca a foto 1 aí, por favor, Laura. Que seria só a colação de grau em pedagogia. Isso. Né? Vai colocar a foto lá. O que é que você pode falar um pouco lá daquela foto lá, por favor? Foi 5 anos de estudos, 4 anos e 5 anos de estudos, né? No começo foi muito interessante, porque eu me identifiquei bastante com o curso de pedagogia na área, até porque a gente aborda todas assim, vários conhecimentos, né? A psicologia da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, tudo que envolve a formação de um indivíduo, né? Na sociedade. Então,
eu tive várias, assim, dificuldades no curso também, enquanto não na teoria, mas na prática, nos estágios, né? Quando você começa um curso na área de licenciatura, de magistério como professor, e principalmente na área de crianças, porque a pedagogia, ela é para ser professor também de polivalência, ou seja, de todas as matérias. Então, a maior dificuldade no curso foi o meu primeiro estágio, né? Entrar na sala de aula pela primeira vez. É como sempre diz, a prática é totalmente diferente da teoria. É assim, primeira vez que eu entrei na sala de aula, eu voltei para casa chorando. Algo novo para Porque o você. desafio Assim foi vai. muito grande para poder direcionar os alunos naquela aula, né? Então, na pedagogia, os desafios maiores foram nos estágios, certo? Uhum. Né? Na teoria, eu sempre gostei de estudar, de ampliar conhecimento e tal, mas é totalmente diferente da prática. E como é que você chegou a conhecer o curso de pedagogia? Pedagogia, quando eu estava procurando uma profissão, eu queria uma profissão na área de educação, né? Uma área boa. Eu tive dúvidas em história, em artes, mas a pedagogia, como eu vi que abrangia muita coisa em relação ao conhecimento, à formação do ser humano, além disso, envolvia vários tipos de conhecimentos, né? Tanto que são vários que contribuem para a formação do ser humano, né? No processo de aprendizagem, e que o objeto da pedagogia é a aprendizagem, aí eu preferi a pedagogia. Tá ok. Eu só tô pedir desculpa logo de antemão, porque o assunto é tão vasto e são várias áreas Muito que ela tem. complexo. E a gente vai dar uma acelerada É aqui muito para complexo em mesmo. determinados assuntos a gente vai dar uma pausa. A outra pergunta seria: quais as principais áreas de atuação do pedagogo? Pois é, muita gente acredita que o pedagogo ele está só na parte da educação, né? Instituto, em escolas e tudo, mas não. O pedagogo ele pode atuar em ONGs, pode atuar em empresas, pode atuar em hospitais, em abrigos, tanto que em 2015, acho que foi em 2015, teve o concurso, né, no Tribunal de Contas para pedagogo, né? Específico para a área. Para a área de pedagogo, porque o pedagogo em outros ambientes como esses, ele atua como auxiliar na gestão, na organização e planejamento, né? Então, o pedagogo não é só sala de aula, ele abrange várias outras instituições, né? Ok. Como é a relação ali com as outras áreas? Com a psicologia, com a sociologia, com a filosofia? Como envolve muita aprendizagem, a aprendizagem precisa de todas essas áreas, né, para formar o ser humano por completo. Então, na psicologia envolve o psicológico, o emocional. Na filosofia existem vários teóricos também para o raciocínio crítico, né, porque o ser humano ele precisa ser crítico, ele precisa ser pensante, né. A sociologia em relação à sociedade, à interação social, a contribuição social também. Então, todas essas áreas, ela contribui na pedagogia, e a pedagogia, ela faz isso, ela faz essa transmissão, né, de conhecimento em relação a todas essas áreas, para que o ser humano se forme como um cidadão, né, para integrar na sociedade. Tá. A outra pergunta seria: como o pedagogo pode contribuir para a promoção da inclusão, né, que hoje é uma parte bastante importante, está em voga, da inclusão e diversidade na educação? Nosso pedagogo, a primeira coisa que eu digo é conhecimento, ampliar o conhecimento, se atualizar, principalmente. Hoje a gente vê muitos profissionais que não são atualizados, que ainda são muito tradicionais. Então, primeiramente, é se informar, se atualizar, se capacitar, não esperar pela instituição, né? Que muitas escolas, instituições, eles não... como é que se diz? Investe na capacitação de alguns profissionais. Então, não espere isso das instituições. Procure por conta própria, se ampliar no conhecimento, atualizar e colocar em prática, né? Tá ok. Coloca a foto 2 aí, por favor, Laura. Queria saber o que você pode falar um pouco dessa foto 2 aí, que seria a colação de grau, né? Em letras português. Tá lá na tela? Letras português. Letras português. Assim que eu me formei em pedagogia... eu já tinha feito o Enem antes, para letras português também é uma área que desde criança eu gosto, sempre gostei de escrever, de ler, participava de concurso de redação, sempre gostei de gramática. Então, antes de formar em pedagogia, eu fiz o Enem,
Assim que eu me formei em pedagogia, eu já fui chamada para letras português. Aí eu já nem saí da universidade, eu já fiquei Já direto. engatou direto, Foi já. 10 anos pedagogia e letras. E foi um curso maravilhoso também, né? Que contribui bastante, principalmente também contribui na minha área de psicopedagogia por conta da demanda de crianças que têm dificuldade de leitura e escrita. Né? Aí linkou uma coisa com a outra. Isso, acabou que juntando e unindo e fortificando mais ainda a minha prática. Tá. Nessa Coloca a parte. foto 3 aí, por favor, que seria formação em psicopedagogia clínica e institucional. Aí eu queria que você falasse um pouco da foto e qual seria essa diferença da psicopedagogia clínica para institucional. Pronto, a psicopedagogia clínica é mais terapêutica, individualizada, né? Direcionada só para aquele paciente em uma sala clínica. E a psicopedagogia institucional já também é preventiva para a instituição, não só para os alunos, mas também para os professores, no auxílio, no planejamento, na estruturação, para a inclusão dos alunos que possuem dificuldades ou algum tipo de transtorno no neurodesenvolvimento. Tá, ok. A gente vai entrar numa parte aqui que interessa para bastante gente, né? Que seria a parte de aprendizagem, qual é a diferença, né? Entre dificuldades de aprendizagem, que aí eu acho que vai servir para muitos pais. Demais, muita gente confunde os Né? dois. A diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno específico de aprendizagem. Pronto, as dificuldades de aprendizagem, elas são causadas por fatores externos, né? Ambientais. Pode ser um trauma, pode ser algum fator emocional, uma família desestruturada, pode ser algum fator biológico, alguma doença, pode ser algum fator de metodologia assim, deficiente em alguma escola. Já o transtorno específico da aprendizagem, ele é um transtorno neurológico, em que os estímulos ambientais ele aumentam os sintomas, né? Tipo, a permanência da dificuldade de aprendizagem, ela pode ser limitada, pode ter solução. E já o transtorno específico de aprendizagem, não. Precisa de uma terapia, precisa de acompanhamento para poder superar as dificuldades, às vezes demora. Como são transtornos neurológicos, são aqueles transtornos que geralmente não têm cura, mas tem o controle, né? Que é o exemplo, é a dislexia, a descalculia e a desortografia. Tá, ok. Aqui é como eu disse, a gente vai aprendendo devagarzinho. Até as palavras aqui pode ser que eu fale uma palavra errada ou coisa do tipo, Exatamente. mas devagarzinho a gente vai. A outra coisa seria, qual a diferença entre dislexia, disortografia, se eu estiver Isso. falando errado, pode me corrigir, por favor. Disgrafia e descalculia. Eita, então, São 4 coisas, a gente vai devagar nesse ponto. São a dislexia, a desortografia e a descalculia são transtornos específicos da aprendizagem, né? A dislexia e a desortografia envolvem mais a leitura e a escrita, né? A dislexia, ela envolve as dificuldades na leitura e escrita e às vezes na matemática também, né? Alguns sintomas da dislexia são até parecidos com outros tipos de transtornos, como TDAH. E a desortografia também é um transtorno específico da aprendizagem, voltado para os erros ortográficos e as dificuldades de produção de texto e produção de frases por conta dos erros ortográficos. A disgrafia, no DSM-5, né? Que é um instrumento que a gente usa para fazer avaliação, ela ainda não está ela não é envolvida no transtorno específico da aprendizagem, né? A disgrafia é aquela condição de dificuldade da escrita em que a letra é ilegível, em que a letra não é compreensível, a pessoa tem dificuldade de escrever mais pela dificuldade motora fina. A desortografia não, comete mais erros ortográficos. A dislexia já envolve muita coisa, né? Memória, escrita, leitura, às vezes matemática. A descalculia já é uma dificuldade, é um transtorno específico em relação à matemática, né? Dificuldade de identificar números, fazer cálculos simples ou outros tipos de operações matemáticas. Tá, ok. Coloca a foto 4 aí, Laura, por favor. Que seria falando um pouco das características de cada uma delas. Agora vamos lá. Eu sou o leigo do assunto. Vamos supor, eu sou pai. Hoje eu não sou pai, mas um dia, em breve. Quem sabe? Só Deus sabe, né? Mas quem sabe? Aí eu tenho um filho. Eu vejo aquele menino danado, né? Aí você bota o menino ali pra fazer uma tarefa, o menino não sabe fazer a tarefa.
Primeiro que aí, às vezes, o pai não tá nem próximo. Ele já quer que o menino faça sem ele estar Sozinho. próximo. Já começa por aí. Uhum. Né? Devido à correria do dia a dia, o cara quer botar o pai e a mãe mais foca no trabalho, logicamente tentando dar o bom e do melhor pro filho, coloca num colégio bom e assim vai, Acontece muito. né? Ou seja, às vezes deixa a responsabilidade até às vezes pro colégio Por colégio. e esquece que é Ou uma via de professor mão dupla, particular. né? Que tem que ter um acompanhamento dos pais também, se não tiver. Isso. Aí vamos lá, ele chega lá, aí a criança tem uma dificuldade na ortografia, como você falou. Tem uma dificuldade na matemática, que era muito. Ou seja, antigamente a Raciocínio, pessoa, lógico, é frescura desse menino. É. Dava logo que uma ataca no menino. Botava logo o chinelo do lado. Tempo da palmatória, né? O povo comenta muito, não, que Demais. botava a tabuada e já ficava com a palmatória ali do lado, errou, uma palmadazinha na mão, né? Ou seja, situações que vai evoluindo com o tempo. Uhum. Passa a ter profissionais na área Isso. que se envolvem mais e passa a trazer maior conhecimento de informação. Exatamente. Porque às vezes o pai não tem a informação, né? Mas mesmo com tanta informação, ainda tem pessoas que são resistentes, né? Que continuam tentando, assim, resolver o problema na questão da violência, né? Violência verbal, até violência física, né? Eu já vi casos de pais que a criança tirou nota baixa e o pai pegou a prova e bateu na criança, pelo fato dela ter tirado a nota baixa, né? Então, assim, a violência, ela só piora, né? Baixa a autoestima da criança, do adolescente, desmotiva. E o desinteresse por estudo só baixa. Então, consequentemente, o rendimento vai baixar também. O que os pais podem fazer é motivar, estimular, incentivar o feedback positivo, né? Sempre estar elogiando, motivando, acalmando, tranquilizando. E do lado, né? Porque existem pais que só, como você disse, né? Abandonam a criança para fazer sozinha e tal, e depois esperam muito deles para que tenham bons resultados, mas precisa do apoio dos pais, né? Para ele estar motivado, né? Sempre do lado, com aquela comunicação ativa, que é uma comunicação mais positiva, mais tranquila, motivadora, incentivadora, né? Trazendo tranquilidade para cada criança e adolescente. Eu penso assim, a criança, ela vê o pai como exemplo. Eu falo Isso. pai, mas é o pai e a mãe. Mas é verdade. Como exemplo. Aí, vamos supor, ele chega assim, o pai chega em casa, já vai direto assistir um jornal, a mãe fazer alguma coisa ali que não está relacionado com o conhecimento, com o estudo. Ela bota o menino para estudar. Fala, o menino não quer estudar, não sei o que é que eu digo? Pegue um livro, sente. Um exemplo, você tem 2 filhos, pega um livro, sente. Ah, o mais novo não quer estudar. Tá, senta ali, começa a ler, ele olha assim, por que meu pai e minha mãe tá lendo ali? Eu vou fazer a mesma coisa. Exatamente. Aí aquela obrigação dele já passa a não ser mais e já deixa uma coisa mais leve. Exatamente. Os pais são os primeiros exemplos, né? A maioria das crianças menores, elas refletem os comportamentos dos pais. Na leitura, na prática, na forma que se comunica, né? Então, os pais são os primeiros exemplos. Eles refletem, não tem como, são espelhos. Eu vejo bastante comportamento de crianças semelhante ao dos pais, né? Porque eles realmente refletem. Então, os pais têm que ser exemplo, né? E mostrar para os filhos como, né, lidar com a aprendizagem, com a leitura, o incentivo à leitura principalmente, né? Como é que uma criança vai gostar de ler se não tem aquele incentivo em casa, né? Não é a escola que vai, porque a leitura da escola já é mais obrigatória, né? Mais acadêmica. Então, é até como o Ziraldo recentemente falou, né? O autor do Menino Maluquinho. A leitura ela tem que começar por prazer. E a leitura por prazer tem que iniciar em casa, com o incentivo dos pais, com o exemplo. Ok. Já pedi desculpa de novo, já é a segunda vez que eu peço desculpa. Não, daqui a pouco eu tô me ajoelhando. Não, vai dar certo, vai dar certo. É porque o nosso roteiro, hoje a gente fez um roteiro, a gente faz um roteiro específico aqui, ó, o pessoal acompanhar, com várias perguntas. Isso. Eu vou procurar estudar, pra não fazer pergunta idiota, né? Porque o idiota aqui já basta eu, né? Aí o cara... Aí o cara, mas vai dar certo, devagarzinho. Aí, vamos lá. Quais são os sinais de alerta que os pais e professores devem observar em crianças que podem identificar a presença de dificuldades de aprendizagem e ou transtornos de aprendizagem? Os primeiros que devem observar são os pais, né? Que eles estão mais frequentes com os filhos. Só que, como são pais, família, eles são mais, assim, protetores.
e acabam que não enxergando algumas coisas, né? Então, assim, os pais devem ser os primeiros a observar alguns atrasos, se o filho está com alguma dificuldade na fala, alguma dificuldade na coordenação motora, alguma dificuldade, assim, de atenção, concentração, mas isso quando é frequente, né? Porque todos nós temos desatenção, temos alguma coisa, mas quando é frequente, intenso e permanente, aí já é um sinal de alerta, né? Alguns movimentos repetitivos, algumas falas repetitivas, algumas dificuldades de comunicação, interação social, né? Quando é frequente, intenso, aí já é sinal de alerta e é necessária a busca de um especialista para fazer uma avaliação. Tá ok. A outra pergunta seria: quais são os mitos comuns associados a essas condições e como podemos desmistificá-los? São os rótulos. Os rótulos que os pais colocam nas crianças, como não tem informação e conhecimento em alguns tipos de condições, acabam que criando rótulos, né, de preguiçoso, de, como é que se diz, de desinteressado, às vezes de doido, que eu já ouvi muito, né, de doente mental. É um absurdo as coisas que eu já ouvi, né, por falta de informação, e acaba aqui se tornando mitos. Agora, um dos mitos também é a questão do autodiagnóstico, né? Ah, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo, né? Sem você ser um especialista para poder fazer esse diagnóstico. Então, assim, o autodiagnóstico é um certo perigo, né? O importante é que você procure um especialista adequado, né? Para fazer uma avaliação diagnóstica quando tiver suspeitas, assim, de algo que não está correto, né? Algum atraso, por exemplo, o filho não está acompanhando, ou está tendo baixo rendimento escolar, ou está com alguma dificuldade persistente, procurar um especialista fazer uma avaliação diagnóstica. Então vamos lá. Muitas vezes o pai não aceita, né? E não aceita e resiste. Né? Isso, pronto. Exatamente para não escutar o resultado. Você falou certo. A palavra resistência. Às vezes ele percebe que tem, como você falou, essa Isso. constância. Mas ele fica assim, não, eu sei que tem alguma coisa, mas eu não quero ir atrás porque eu não quero descobrir o que ele tem. Só que em toda situação, quanto antes fazer a avaliação diagnóstica, quanto mais precoce, mais vai ser, assim, como é que se diz? Melhor a intervenção, né? Vai ter resultados melhores e mais rápidos, né? Quanto mais precoce, melhor. Quanto antes, melhor. Alguns só procuram de forma tardia. No meu trabalho, muitos procuram só quando a criança ou adolescente tem baixo rendimento escolar. Os pais, geralmente, hoje, se preocupam mais com notas, né? Aí, quando vê que a criança ou adolescente tem baixo rendimento escolar, que vai procurar para tentar resolver aquilo. Se preocupado com a nota e não com a saúde mental ou a saúde neurobiológica do filho. Tá, ok. Né? E qual é a reação ali dos pais quando algum profissional chega e dá um diagnóstico específico ali? Existem pais que ficam catatônicos, né? Ficam assim, calados, surpresos. Alguns dizem, realmente, eu já tinha observado, suspeita, alguma tal. Coisa. Tem pais que choram, né? Principalmente quando são diagnosticados com autismo, porque existe o processo de luto, principalmente da mãe, né? Dependendo de cada um, às vezes demora, às vezes não. E as mães mesmas que possuem filhos autistas, com TDAH ou com algum tipo de transtorno, elas também precisam de terapia, né? Desse apoio. Porque em muitos casos elas são abandonadas, não tem apoio e precisam cuidar, levar o filho para as terapias sozinha, correr para lá e para cá, sozinhas. Então, elas também precisam de apoio. Então, geralmente, alguns pais ficam tristes, né? Não esperam. Agora, tem pais que resistem, né? Querem colocar o filho numa bolha, dizem que vai passar, é coisa de criança, é coisa que vai passar e tudo. Só que vai passando e os sintomas persistem e os prejuízos vão aumentando. Né, futuro. Tá, ok. E como você poderia descrever o papel e a responsabilidade de um psicopedagogo? Olha, o psicopedagogo tem um clínico institucional, né? Mas o clínico, geralmente, ele tem um papel muito importante porque nós trabalhamos com o desenvolvimento do aprendente de forma integral, completo, né? Por exemplo, quando fazemos uma avaliação psicopedagógica, vamos avaliar o cognitivo, o afetivo,
o social, o motor. Então, são várias sessões só para avaliar o ser completo. Tanto que os neurologistas mesmos, eles indicam e encaminham essa avaliação para os psicopedagogos, né? E na intervenção, a gente faz um trabalho exatamente direcionado para as habilidades em que a criança ou adolescente ou o indivíduo mesmo tem dificuldade, para que ele possa superar ou então minimizar essas dificuldades, para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor. Entendi. A outra situação é como o mercado de trabalho para psicopedagogos atualmente. O mercado de trabalho em si, que é como a gente diz, o podcast aqui, às vezes a gente mescla. Seria o quê? A ideia é orientar o jovem. Sim. Certo? Só que muitas vezes já tem um profissional na área ou acadêmico. Às vezes tem um jovem que não conhece a profissão, através do podcast passa a conhecer e se identificar com aquela profissão. Tem um acadêmico que às vezes, muitas vezes ele tá, rapaz, eu não sei o que é que eu tô fazendo aqui. Será que é o curso certo pra minha vida? Aquilo que eu disse, a teoria é diferente da prática. A teoria é uma coisa, mas quando você vai para a prática, na psicopedagogia, você se depara com muitas situações. E há outras... Até agressões de crianças, até bem pesadas, sabe? Então, você tem que estar bastante preparado psicologicamente para trabalhar nessa área. E a outra situação é a pessoa que terminou de formar, tá com um canudo na mão e ela tá ali, oxe, e agora? O que é que eu faço da vida? A maioria das dúvidas dos estudantes, né, dessa área, tem essa dúvida. Como eu vou começar, né? Como eu vou abrir o consultório? Mas existem várias possibilidades. Você pode... se não puder abrir um consultório, pode trabalhar particular. Por exemplo, eu trabalho particular às vezes, né? Tem uma sala que eu posso estar alugando por hora. Hoje tem várias salas que podem ser alugadas, né? Por hora, que você pode iniciar, né? Que já é todos cheios de móveis, brinquedos e tudo. Então, tem várias possibilidades para iniciar. O negócio é começar, porque muitos estudantes, eles ficam inseguros, né? Estudou muito e tudo, ficam inseguros na hora da prática, porque realmente a prática é diferente da teoria, né? Existem muitos desafios. O desafio maior é criar o vínculo com o paciente. Entendi. E você falou um pouco da regulamentação, né? Que a profissão ainda não existe essa regulamentação. Infelizmente. E mesmo sendo uma profissão importante. E qual a importância dessa área ali para a sociedade? O que é que você poderia falar um pouco dessa regulamentação aí? Antes, a psicopedagogia era voltada só para a aprendizagem, né? Para a educação, mas hoje já é considerado uma área que está dentro da área da saúde também. Porque a aprendizagem, ela envolve a saúde cognitiva, a saúde emocional, psicológica, a saúde motora, né, neurobiológica. Então, hoje, a psicopedagogia, ela está dentro também da área da saúde, tanto que os neurologistas indicam os psicopedagogos, né, para avaliação e intervenção. E a regulamentação é uma luta que já vem bastante tempo, né, tanto que a coordenadora da faculdade, né, que é o Instituto Sinapse, né, ela é a presidente da psicopedagogia aqui, né, da associação do sindicato, ela está em Brasília, né, lutando por essa regulamentação junto com outros profissionais, junto com a associação de psicopedagogia, porque assim, a gente, para trabalhar com pessoas que têm transtorno de neurodesenvolvimento, um só profissional não dá conta. Precisa de uma equipe multidisciplinar. Hoje, quem faz o trabalho regulamentado é o psicólogo. Aí o psicólogo faz trabalho de psicólogo, de psicopedagogo e às vezes de pedagogo e acaba sobrecarregado em um só profissional. E, na verdade, o psicopedagogo ele precisa entrar nessa equipe, né, multidisciplinar exatamente para complementar a equipe e não sobrecarregar os outros profissionais. Na verdade, ajudar, né? Porque a aprendizagem envolve a saúde também, entendeu? Eu acredito que na pandemia deu um boom maior. Com certeza. Na pandemia, o que teve o isolamento, né? Que os pais tiveram junto com seus filhos. Por mais tempo, observando e tudo. Mais. Foi depois da pandemia que começou a busca pela psicopedagogia, os psicopedagogos. Principalmente na área da questão do rendimento escolar, né? Aí os pais começaram a procurar, e foi depois da pandemia que eu iniciei mesmo minha profissão como psicopedagoga. E quando eu percebi que depois da pandemia os pais começaram a se assustar. Não sabiam como eram os filhos, né? Aí no isolamento começou a observar e conhecer melhor os filhos.
as dificuldades e tudo. E aí, depois da pandemia, com toda aquela adaptação e readaptação, existiu muitos prejuízos para os alunos, né, para os estudantes. Você teve que se adaptar às aulas online, ao ensino online. Aí, quando terminou a pandemia, teve que se readaptar ao retorno presencial. Aí começou aquela dificuldade maior, né, dos estudantes, dos aprendentes. E aí os pais começaram a buscar profissionais na área da aprendizagem para ajudar. Mudou a rotina, né? Mudou. Antes era em casa, sentava ali na Isso. frente do computador, e depois não, já tem que acordar no horário específico, já tem que... Exatamente. Já tem um padrão a seguir, já. E aí a criança, como não tem um cognitivo mais maduro como um adulto, criança e adolescente sente dificuldade, né, de adaptar e se readaptar. E aí precisa de mais apoio, no retorno das aulas presenciais, ao invés de ser mais leve, acabou que sendo mais exagerado, né? Os alunos retornaram assim mais sobrecarregados, até hoje. É a pandemia, meu filho, mudou a vida de muita gente. Isso é fato. Queria saber de você quais são as principais diferenças entre a psicopedagogia e a gente já vai entrar agora na neuropsicopedagogia. Pronto, a psicopedagogia, ela envolve muito como objeto de trabalho a aprendizagem. A aprendizagem com os aspectos afetivos, emocionais, cognitivos, né? É uma junção da pedagogia com a psicologia. Já a neuropsicopedagogia, ela veio surgindo com a neurociência, né? Além da neurociência, com a psicanálise, a psicologia também, porque a neuropsicopedagogia ela é mais aprofundada para o estudo cerebral e o funcionamento do cérebro na aprendizagem, né? Já a aprendizagem, ela até estuda o cérebro, mas não de forma tão aprofundada, porque a psicopedagogia, ela estuda, analisa, investiga a aprendizagem nos aspectos que eu citei, né? Cognitivo, emocional e tal. Mas a neuropsicopedagogia, ela já entra de forma mais aprofundada no funcionamento do cérebro dentro da aprendizagem. Aí, como a neurociência se relaciona com a prática da neuropsicopedagogia? Pois junto com essa situação, né? Tá ok. A neurociência, ela vai direcionar muito a neuropsicopedagogia para esse estudo aprofundado, essa investigação e essa ampliação de conhecimento a respeito do funcionamento do cérebro, né? De pessoas que têm transtorno de neurodesenvolvimento, dificuldade de aprendizagem, para a aprendizagem, né? A neuropsicopedagogia é muito trabalhada com aprendentes que têm transtorno de neurodesenvolvimento, porque o cérebro ele funciona de forma diferente. Então, a neuropsicopedagogia, ela usa a neurociência nessa parte. Só que agora a neurociência ela está sendo mais ampliada. Ela já está entrando mais em outras profissões como a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia e até na pedagogia mesmo. Hoje, os professores, pedagogos, eles precisam ter conhecimento da neurociência para trabalhar com a demanda. Ou seja, a gama de informação que Demais. Com o passar do tempo... Hoje, para você trabalhar com aprendentes, crianças, adolescentes, adultos e idosos, você precisa entender o cognitivo deles, né? O pensamento e tudo. E a neurociência, ela vem para isso. Vamos falar um pouco da saúde mental, né? Queria que colocasse na tela, por favor, a foto 5. Aí seria a saúde mental e emocional do seu filho é mais importante do que o boletim escolar. Isso. Aí seria o quê? O pai, a mãe que faz o quê? Ele faz sua rotina, trabalha para dar o bom e do melhor pro filho. Exatamente. Coloca na boa escola, aquela porra toda. E ele quer a contrapartida que ele quer o quê? Só o retorno, né? O retorno que seria o quê? Só as notas boas. Nota boa. Só azul, não quer ver vermelho de jeito nenhum. Aí o que é que você pode falar um pouco sobre isso? Então, acontece muito, né, dos pais investirem bastante na educação dos filhos, alguns pais, né, e cobrarem, né, resultados até demais. Então, a forma de cobrança que alguns pais fazem, às vezes, é uma violência, assim, psicológica, né? É cobrança, é pressão, é comparação. E isso tudo vai baixar a autoestima do aprendente, vai
afetar o cognitivo dele, o psicológico, o emocional. Porque, assim, crianças e adolescentes ainda não têm um cérebro formado, maduro o suficiente para lidar com esse tipo de situação. Então, assim, já tem a sobrecarga da escola, das disciplinas, dos estudos, e em casa ainda tem a cobrança, a pressão, a comparação, que baixa muito a autoestima dos jovens, né? E hoje está sendo tratado muito nas mídias e é a questão da saúde mental dos estudantes. Hoje está tendo muito esse questionamento por conta disso, por conta de tanta sobrecarga para um jovem, uma criança, de conteúdos avançados, de cobranças, né? Se para a gente que tem muitas responsabilidades já é assim, pesado, né? Já é sobrecarregado. Imagina uma criança e um adolescente, né? Que tem tanta cobrança, responsabilidade para cumprir e que os pais querem que cumpra de qualquer jeito, né? E aí a saúde mental fica afetada, né? Pode gerar um isolamento, pode gerar muita ansiedade, pode gerar até depressão, principalmente com os adolescentes, né? Que ficam, assim, revoltados, irritados, né? Eles acabam que ficam se perdendo por conta de tanta conturbação em relação a essas cobranças e pressão, né? Então, a nota não é importante. O que importa para os... Que os pais têm que se importar é com a saúde mental e emocional dos filhos. Se os filhos tiverem uma saúde mental, emocional bem, eles vão render bem na aprendizagem. Não, se duvidar, tem criança aí e adolescente que ele tem uma rotina mais pesada que empresário. Se duvidar, tem, hein? Eu acho assustador isso aí. Segunda-feira tem isso. Manhã, tarde e noite. Aí tá. Porque. Nossa, eu vejo assim, vamos lá olhar um pouco do lado dos pais. Os pais, às vezes, ele quer passar ou aquela gama de informação ou aquelas experiências de vida que eles não tiveram. Isso. Né? Que eles não tiveram. Falou, eu não tive essa situação aqui e eu quero passar pro meu filho que eu quero. Ele é a minha evolução. Pronto. Isso. Eu entendo por esse lado. Só que às vezes tem um exagero. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser também. Mas é compreensível que os pais esperem um bom futuro para o filho. Mas os pais, eles precisam saber como fazer isso, né, com os filhos. Como relacionar com o filho, como se comunicar, como motivar. Aconteceu o caso uma vez de um adolescente que eu atendi, né, que os pais cobravam muito dele. E ele era super inteligente, ele tinha suspeita de altas habilidades, superdotação, mas tinha um baixo rendimento escolar, porque um dos mitos é achar que quem é superdotado e tem altas habilidades só tira nota boa, né? Mas ele tinha um baixo rendimento escolar absurdo, e ele estava no 3º ano do ensino médio, já queria desistir da escola, devido a tanta pressão que ele recebia, e a sobrecarga de conteúdos escolares. Então, ele foi para algumas terapias e passou em 2º lugar no vestibular do Maranhão, né? Para um curso que ele queria, que ele gosta, né? E não aquele que os pais queriam impor para ele. Eu fui parabenizar, né, a mãe e tudo, e a mãe falou, não, mas ele vai fazer medicina. O que eu quero é isso. E o menino não queria medicina. Então, são casos bem, assim, diversos, né? Que os pais, às vezes, querem controlar a vida dos filhos, né? Até o que eles gostam, né? O que eles querem para o futuro deles. Aí é preciso ter um respeito mútuo, né? Às vezes, pais acham que, por conta de ser pais, tem que ser autoridade, tem que obedecer e tem que fazer tudo o que eles querem. Tudo bem que os pais querem o melhor para os filhos, mas tem que existir o respeito mútuo também. O diálogo, né? O diálogo, os pais respeitar os filhos e os filhos respeitarem os pais. Ok. Coloca a foto 6 aí, por favor. E deixa na tela, que essa daí eu vou falar por mim. Essa daí. Vou falar por mim. Esgotamento mental. Não, hoje eu pedi férias, que eu não aguento. Pedi férias, rotina de maluco, desculpa a palavra, mas, né? Porque aí você imagina, pro adulto, né? Pois é. Eu racei das minhas responsabilidades, acordo cedo demais, o cara que acorda 4 horas da manhã e o dia dele só para 11h30. Senhora. Você imagina o tanto de coisa que a gente faz durante o dia, trabalho, estudo, família, cobrança e assim vai. Aí vamos lá. Verdade. Muitas informações e atividades ao mesmo tempo, sou eu. Muitas. Eu vou falar por mim, muitas. É que você tá falando de adulto, né? Tô falando do adulto. Nem falando da criança, uma adolescente criança. ainda. Aí é como a gente diz, a gente pega uma criança que ela na segunda-feira tem judô, e escola, e reforço.
Aí na terça tem futebol, e escola e reforço. Aí na quarta tem natação, e escola e reforço. O menino, ele chega e ele só desse apaga. jeito. A casa dele, ele só conhece a cama e a geladeira, só. Ele não conhece outro ponto da casa. Ele não sabe o nome do cachorro dele. Aí vamos lá. Pouco descanso e intervalo. Se eu durmo, eu deito 11h30. Acordo 4 da manhã. Qual foi o descanso aí? Então vamos lá. Esgotamento mental. Uso excessivo de tela. Precisa do celular hoje, o adulto precisa, né? Precisa. Do celular é o meio de comunicação, ok. Sono irregular, que faz parte. Inclusive, tem até meu vizinho. Não faz mal, não. Que, né, tem um cabo ali que não deixa ninguém dormir no condomínio, mas vai dar certo. Um dia dá certo. A outra agora, alimentação inadequada. Aí o cara só quer comer besteira. Né? E tem alguns alimentos que causam insônia. E assim vai. Ele só quer... O mais gostoso é o que não presta. O mais gostoso é o que não presta. O saudável o cara não quer, não. É desse jeito. E falta atividade física. Exatamente. Aí esse aqui eu não falto, não. Porque aqui é onde o cara tira o estresse. Né? Porque... ajuda bastante. Aí vamos lá. Vamos voltar pro adolescente. Muitas atividades físicas. Ou muita atividade no mesmo tempo. A questão do esgotamento mental agora. Você falou do adulto, né? Pelo menos o adulto já tem o cérebro mais maduro e tudo, né? Agora imagine uma criança e um adolescente com toda essa sobrecarga, né? E que não tem esse amadurecimento cognitivo, né? Vou falar primeiro dos que não tem nenhum tipo de transtorno, né? Neurodesenvolvimento. Já tem essa sobrecarga e o cansaço. Isso vai prejudicar, sim, a aprendizagem. Por quê? Porque vai prejudicar a atenção, a concentração, né? Ninguém cansado e sobrecarregado consegue sustentar uma atenção e uma concentração por bastante tempo em uma escola, sala de aula, 4 horas, e ainda vai para o reforço, ainda vai para o judô e tudo, né? Isso, uma criança e adolescente que não tem nenhum tipo de condição específica. Agora, imagina quem tem TDAH, autismo, que faz tudo isso, se esgota, né, em relação a várias atividades, e ou os sintomas aumentam, né, das características específicas, ou precisa de mais terapias para poder conduzir e diminuir essas atividades. Principalmente as adaptações, né, fazer adaptações, reduzir. Então, assim, se nós adultos temos essa consequência, né, de esgotamento mental, imagina essas crianças que não têm um amadurecimento cognitivo, né? Elas vão sentir dificuldades em muitas coisas, principalmente na aprendizagem, porque a aprendizagem exige muita concentração, muita atenção, e por tempo prolongado também, na escola, no reforço. E o tempo prolongado de aprendizagem, né, de estudo, cansa. Cansa para crianças que não têm nenhuma condição específica e cansa para aqueles que têm algum tipo de transtorno específico. Entendeu? Essa atividade física aqui, que é um dos tópicos aqui. Aqui seria a falta de atividade física, ou seja, seria essencial, o ideal, que a criança ou adolescente praticasse alguma coisa. Agora sim, extraescolar. Atividades extraescolar é necessário para as crianças, para que elas não fiquem só naquela rotina mecânica de escola, de estudo, porque atividades extraescolares, que atividades físicas, esporte, ajudam na saúde física e mental da criança e do adolescente. Ok. Coloca a foto 7, por favor. Aí já seria um ponto que aqui eu acho que não vai só para criança e adolescente, não. Vai para os pais também. Aí seria um meme, né? Um meme. Na hora que eu vi a foto, eu falei, rapaz, não entendi foi nada. Aí depois que foram me dizer, não, aqui é um meme. Aí vamos lá, o que é que tá escrito lá? Quando vejo os pais permitirem o uso de telas em excesso para os filhos pequenos, como moeda de troca para acalmar a criança, sem saberes que o uso inapropriado pode causar desregulação emocional e prejudica o desenvolvimento infantil. Aí vamos lá, você vê o seguinte, quer ver a realidade disso daqui? Chega no aniversário de criança. Nossa. Você chega no aniversário de criança, o que vai ter crianças menores, né? O pai quer estar ali dando atenção e tal, conversando. Crianças menores com a tela. Demais. A partir do momento que você tira, o menino já chora. Quando você dá de novo, ele para. Eu acho, ao meu ver, não sou pai, não posso falar com propriedade. Os pais pensam assim, poxa, eu posso ter 1 minuto de paz para fazer alguma coisa na casa, fazer alguma coisa, alguma atividade. Acontece bastante. Eu vou dar o celular para ele, só que esse entregar o celular por muito tempo pode causar um transtorno. Um vício. Pode causar um vício. Hoje mesmo, atualmente, os próprios especialistas, eles alertam que o uso excessivo de tela é como uma droga, né?
é como a droga, eles viciam, e quando tira, muitas crianças e jovens ficam irritados, agressivos, né? Já vi casos de adolescentes bater em pais e mães por conta de tirar as telas, né? Então, assim, a própria OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela alerta para isso, que as telas é prejudicial para o desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes, o uso excessivo de telas. Porque com as telas, como a criança vai desenvolver a coordenação motora, o pensamento crítico, o raciocínio, a atenção, a concentração, a questão das habilidades criativas, né, imaginativas. Então, a tela deixa aquela criança e o adolescente catatônico, né, parado, uma estátua. Hoje eu vejo adolescentes que usam telas em excesso que nem falam, né? Você dá um oi, nem fala. Só no celular e tudo, né? Então, é muito prejudicial para a comunicação, para a linguagem, para todos esses aspectos, né, do desenvolvimento da criança e do adolescente, né? E aí, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela dá essas orientações, né? A OMS alerta, vários especialistas alertam. Eu já fiquei assustada com mães que dão celular para bebês, né? Não, eu fui em ganhar consultórios, eu né? fui ganhar um celular. Ganhar não, eu fui comprar com o meu dinheiro. Hoje não, criança de 2 anos já tem um tablet. Enorme. Uma vez eu já fui em consultórios com crianças com celular do tamanho de um tablet assim, fica catatônica. Você observa que a criança fica catatônica, né? Fica parada. E aí ela não tem aquele momento de ócio, de tédio. O certo é deixar a criança sem um aparelho eletrônico e no tédio e no ócio para ela desenvolver a cognição, criatividade, o movimento, né? A criança, ela precisa se movimentar. Pois é, que você falou da parte criativa. Eu vi recentemente, essa semana, eu acho que não foi pelo fato de eu estar pesquisando sobre o assunto, aí aparece, né? Várias recomendações ali. Aí apareceu um estudo sobre... Ele botou vários grupos de crianças, um sem tela e outro com tela. E botou para fazer a mesma atividade depois. O sem tela tinha inúmeras criatividades. Exato. E o com tela não tinha criatividade nenhuma. Não Ele tinha. parava, olhava aqui pra xícara, assim, não sabia o que fazer mais. E a criança sem tela brincava, bebia, fazia tudo. Criativa, produtiva. Isso aí. Né? Porque no ócio, a criança, ela vai procurar o que fazer, né? Então, ela vai usar o cérebro, vai fazer o cérebro funcionar para criar, para imaginar e tudo. Agora, uma criança que tem o uso excessivo de tela, o que é que ela vai imaginar? Porque ela só tem na imaginação dela aquilo que ela está vendo na tela, né? Para colocar em prática. Aí ela demora, sabe, a pensar, a ter esse raciocínio crítico, Ela deixa criativo. de ter até relação com as outras crianças também, por causa disso. O uso excessivo de tela também prejudica muito a interação social, né? Tem muitos adolescentes, que eu não sei se vocês já observaram, que eles mal falam, se comunicam. Só por conta do uso de telas. Só falam na tela, né? Manda mensagem no Mas WhatsApp, tá do lado. pessoalmente não sabe se comunicar. Não, já chegou o ponto do adulto tá assim. Até o adulto também. Você vê na mesa, assim, as pessoas... Sai numa mesa, é muito comum isso aí. Você chega numa mesa, tem 4 pessoas, pois tá com os 4 aqui no celular. E ninguém conversa. Pois aí isso é prejudica. O fluxo, o reflexo lá de lá atrás como adolescente. Verdade. E quais seriam as recomendações que você sugere para evitar esses prejuízos de uso de tela? Bom, as recomendações as mesmas da Associação Brasileira de Pediatria, né? Antes de 2 anos, 0 telas. 0 telas antes dos 2 anos, né? Aí, depois de 2 anos, 1 hora de tela. Existem casos que você não pode tirar a tela de uma vez, né? Que vai vir a criança ou adolescente vira uma bomba. Então, você tem que reduzir aos poucos, né? Ou dividir o tempo, o horário de uso de telas. Depois dos 2 anos, 1 hora de tela, meia hora num horário, meia hora em outro, né? E também a partir de 10 anos, 2 horas de tela, 1 hora num horário, 1 hora no outro. Mas sempre reduzido e controlado. E o perigo não é só o uso excessivo de telas, né? É o que é que tem lá atrás das telas, nas redes sociais, que está acontecendo bastante. Tem muitos jovens que entram em jogos online,
público, que qualquer um tem acesso, e hoje com a inteligência artificial também é muito perigoso você estar postando fotos, vídeos e imagens de seus filhos, porque hoje muitas pessoas maliciosas usam a imagem, usam a inteligência artificial para fazer divulgações assim até maliciosas mesmo, né? Questão de pedófilos, questão de hackers que usam mesmo por maldade. Então, até isso, os pais têm que estar alerta, não só o uso excessivo de telas, tem que ter o controle, né, do uso de telas. Antes de dormir, zero telas, porque causa muita insônia, né? Prejudica o sono. E se o sono estiver prejudicado, no outro dia o jovem vai estar com o cognitivo cansado, esgotado. Não consegue nem seguir a rotina do outro dia. E a questão da supervisão, né? Saber o que é que os jovens estão vendo nas telas, nas redes sociais, porque às vezes o que a gente observa são crianças e adolescentes que ficam trancados no quarto, usando as telas, e os pais não sabem o que eles estão fazendo. O pai não, tá quietinho, deixa ele lá, deixa ele. E acontece coisas absurdas que os pais não imaginam, porque não estão supervisionando, né? Ou seja, não custa nada ter, e existe até na tecnologia, facilita muito, o nome é até específico, controle dos pais. Tem vários aplicativos que hoje você pode colocar no celular ou no tablet um controle de acesso a algumas redes sociais, alguns jogos, né? O uso também de telas no almoço, evitar. Nossa, criança assistindo, comendo, eu não sei se ela está assistindo ou se está comendo, né? Acaba aqui prejudicando a questão até da nutrição, da alimentação. Então, evitar telas no almoço, evitar telas antes de dormir, fazer o controle, né? No máximo 2 horas, no máximo. Acho, para mim, para todas as crianças e adolescentes, no máximo 2 horas, né? Você falou aí da parte da criança almoçar com a tela na mão. É o que mais acontece. Demais. A mãe já bota a criança bem aqui na cadeira, ela fala o quê? Dá logo o celular. Pá, pra criança ficar o quê? Quietinha. Isso. A criança fica quietinha, ela vai só Mas dando não na boca. come. Não, aí ela fica tentando, o menino só faz logo assim, ó. O menino já Quase balança não logo a come. cabeça. Não quero, aquela corra toda. Aí é confusão. O correto é a família fazer a questão da alimentação, almoço, jantar unidos. Ele vai ver Conversando, que não se tem ninguém no comunicando, celular, vai estar exato. comendo, ele mesmo vai ter a E aí disposição. aproveita a comunicação com o filho, essa aproximação, ao invés de dar uma tela. Pois é. Ei, criar um filho, pai do céu. É. É assim, é a Se vida. você quiser uma qualidade boa para o seu filho, uma qualidade, assim, para que ele seja um adulto, assim, bem preparado e tudo, você tem que estar sempre do lado, apoiando, orientando, supervisionando, né? O que eu percebi até agora na conversa foi o quê? Proximidade dos pais com os filhos. É o ideal. Eu já vi muito casos de pais que deixam filhos isolados no quarto, principalmente adolescentes. Os adolescentes são os mais difíceis de ter comunicação com os pais, né? As crianças gostam de estar perto de pai, de mãe, mas adolescente tem uma fase que eles não têm essa comunicação, né? Às vezes é vergonha, às vezes é medo, às vezes porque os pais pressionam demais e querem evitar, né, discussão ou ouvir cobranças. Então, eu já recebi adolescentes assim, isolados. Só que isso é perigoso. Quando os pais não têm uma comunicação assim positiva com os filhos, adolescentes, se torna perigoso, porque o adolescente se isola bastante, gera ansiedade, pode gerar até depressão. Então, os pais têm que estar atentos à adolescência por conta disso, né? Sempre estar por perto, se comunicando de forma positiva, acolhedora, motivadora. E nunca de cobrar, de gritar, brigar, essas coisas. Quanto mais pais brigam, gritam, cobram, comparam, mais o adolescente quer ficar distante, isolado, porque a autoestima dele cai. Você falou num ponto aqui, comparação. Demais. É o que existe muito. É igual a gente tá aqui estudando pro concurso, aí o cara chega assim, não, porque o vizinho ali passou estudando 2 dias. É desse jeito. Passou pro concurso da Receita Federal estudando 2 dias, e tu tá aí há 5 anos. É a criança do mesmo jeito. Eu pago um colégio caro danado pra esse menino aqui, e ele não faz isso, não faz aquilo, é aquela coisa toda. Nossa, acontece muito dos pais, assim, passar na cara, né, dos filhos que tá investindo na educação, mas de uma comunicação, assim, muito agressiva, né?
O certo é explicar por que está investindo toda essa educação para o filho de uma forma assim, acolhedora, de uma forma tranquila, passar tranquilidade. Eu entendo sua dificuldade, vamos tentar resolver. Eu vou estar aqui ao seu lado, vou lhe ajudar. O que é que você precisa? Mas não, eu não sei se vocês viram o vídeo de uma vez daquela menina que não passou no Enem e a mãe começou a xingar, dizendo... Cheguei a ver. Gente, ali foi trágico. Aquela criança ali vai ter um trauma psicológico por causa daquilo ali. As palavras, elas têm poder, principalmente para as crianças e os adolescentes. Isso vai resultar na fase adulta. Palavra tem poder. Vamos lá, dando sequência aqui. Como identificar as dificuldades de uma criança que está relacionada a um possível transtorno neurodesenvolvimento ou a déficit de aprendizagem? Existem sinais, né? Sinais de desatenção, concentração, sinais de, por exemplo, interação social, quando evita interação social, a comunicação, que tem dificuldade na comunicação, a introspecção, né? A memória a curto prazo, quando a criança estuda, esquece. Todos esses sinais, quando são frequentes, né? Quando são permanentes e frequentes, aí já são sinais de alerta. Se está prejudicando a vida da criança e do adolescente, se está prejudicando a rotina, se está prejudicando as relações que a criança e o adolescente têm com outras pessoas, com a família, com outros jovens, então já é um sinal de alerta de procurar um especialista para fazer uma avaliação, né? E tentar descobrir o que é que está acontecendo. Às vezes nem é um transtorno, às vezes pode ser psicológico ou emocional, né? Tem as dificuldades e tem os transtornos. Agora, quando é transtorno mesmo, cada transtorno do neurodesenvolvimento específico da aprendizagem tem algumas características, né, peculiares. Tá, ok. Vamos falar aqui. Coloca a próxima foto, por favor. Salvo engano, é a foto 8. Que seria do autismo. Que seria 2 de abril. Foi o Dia Mundial, né? Recente agora. 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Aí, vamos lá. Situações que aqui, até para tirar dúvida, eu como leigo do assunto. O que seria o autismo? Suas causas e níveis de suporte. Bom, o autismo, ele é um transtorno também, né, do neurodesenvolvimento, transtorno do espectro autista, né? As causas, elas são genéticas. Tem gente que acha que o autismo surge depois, né? Já vi muitos mitos em relação ao autismo, que é causado por vacina, que é causado por uso excessivo de tela. Eu já vi um profissional falar do autismo digital. Eu já vi vários mitos, né? O autismo tem vários mitos por falta de informação. Mas as causas do autismo é genética. Tem a genética quando os pais já têm a predisposição genética da geração, né? Hereditário. E tem a genética que ela é construída durante a gestação, né? Durante a gestação, quando nem o pai nem a mãe tem predisposição genética, mas durante a gestação pode ter um desvio, alguma coisa na genética que pode causar o autismo durante a formação do cérebro da criança. E tem a causa genética também por fatores ambientais, enquanto a mãe está gestante, algum fator ambiental de medicação ou de alguma coisa pode interferir na gestação e na formação do cérebro da criança, causando o autismo. Mas a causa é genética. E os níveis, assim? Existem 3 níveis, né? Antes as pessoas falavam dos graus, leve, moderado e grave. Hoje já não falamos assim. Hoje é o nível 1 de suporte, o nível 2 de suporte, o nível 3 de suporte. Isso depende muito do suporte que aquela criança, ou adolescente, ou indivíduo autista precisa, né? Então, hoje é dividido em níveis, né? O nível 1 é o famoso autismo leve, né? Alguns dizem que eles não precisam muito de suporte, mas precisam, tá? Mesmo leve, mesmo no nível 1. E o 2 moderado e o 3 são os que precisam mais de suporte. O 3, que é o mais grave, é onde, às vezes, tem a comorbidade da deficiência intelectual, né? Por isso que eles são muito mais agressivos, mais assim, que não conseguem se comunicar e se relacionar, né?
Mas eles são. Hoje o autismo é dividido em níveis, não em grau leve, moderado, e teve essa mudança no DSM-5, Como você falou, no nível de suporte. nível de suporte. Então vamos lá. A outra situação, a pergunta seria: como a família, a escola e a sociedade devem conscientizar, a palavra Uhum. conscientizar, praticar e prevenir déficit de aprendizagem ou prejuízos futuros de aprendentes portadores de transtornos do neurodesenvolvimento, que seria TEA, TDAH, Uhum. dislexia, deficiência intelectual, síndrome de Down e assim vai. Bom, primeiro os pais sempre estão observando seus filhos, né? Para ver se tem alguma diferença, algum atraso, algo diferente em relação a jovens e crianças da mesma idade. Por exemplo, tem uma criança que ela está na sala de aula com outras crianças da mesma idade, mas não tem um comportamento parecido, tem algum atraso. Então, isso aí já é sinal de alerta, ainda mais se for permanente e frequente. Os pais são os primeiros a observarem, né? Depois, os professores. Os professores também, no processo de aprendizagem, eles têm que estar atentos a isso e ter uma comunicação com a família. Sempre a família e a escola têm que ter uma comunicação em relação aos estudantes, né, aos aprendentes, né? Em relação à conscientização, primeiro, informação, buscar informação, porque a ignorância, né? A ignorância, ela gera o preconceito. Sim. E a ignorância, ela é devido à falta de informação, né? Então, primeiro informar, se atualizar a respeito. Até hoje, atualmente, como está tendo muito aumento de diagnósticos, as pessoas já deveriam estar se informando mais, né, a respeito de todas essas condições, esses transtornos. E em relação também à inclusão, também existem as leis, e para isso precisa de informação. E eu não falo não só da família, da escola, mas empresas também, que a gente vê casos de funcionários que não sabem lidar com pessoas que têm algum tipo de transtorno específico ou condição específica, né? Recentemente apareceu, acho que foi um vídeo numa farmácia, né? De Foi. uma situação que a própria gerente causou todo um Uhum. transtorno com a mãe e a filha que estavam ali numa situação. Acontece. Aí, ou seja, é o que você falou, falta de conhecimento. Falta de Só conhecimento, que falta de informação. eu vejo o seguinte, por parte do adulto, não deveria ter. Porque hoje o conhecimento a gente tem na palma da mão. Agora, assim, nas instituições de ensino e nas empresas, seria necessário as próprias instituições e empresas capacitar os profissionais para ter esse conhecimento, né? Capacitar para lidar com esse tipo de pessoas, né? Que precisam dessa atenção maior. Dá mais gente que tem, que é empresa que tem lida com o público, por exemplo. Exatamente. As próprias empresas, elas têm que capacitar, fazer palestras, projetos com os funcionários para que eles possam estar informados quando receberem, né, clientes com situações e condições específicas como essas. E as instituições de ensino é capacitar e formar os professores a respeito. Tá, ok. Você poderia compartilhar alguma experiência pessoal ou caso de sucesso que ilustre a importância do trabalho de um psicopedagogo? As avaliações psicopedagógicas que eu faço, né? Quando os pais me procuram, eles procuram confiando, né? Confiando porque precisam de ajuda e tudo. A primeira coisa que eu faço é criar vínculo, né, com a família, que é o primeiro passo do psicopedagogo. E do neuropsicopedagogo é criar vínculo com a família e com o aprendente, que é a criança e o adolescente. Então, a partir do momento que você cria vínculo, né, você faz um bom trabalho. Porque o aprendente, ele aceita, ele vai aceitando, né, o seu trabalho e tudo. Então, você precisa criar vínculo. E a confiança dos pais também é muito importante, né? Outra seria... Olha, passou ligeiro. A gente faz um roteiro gigante, Pois é. né, de várias situações. Aí, não, mas vai dar certo. Mas as devagarzinho. experiências que eu tive, teve experiências boas e ruins, né? É como você disse, tem pais que aceitam e tem pais que não aceitam.
E aí também tem alguns pais que acabam sendo negligentes, mesmo sabendo da situação, com todos os diagnósticos, não fazem, não cumprem com as orientações dos terapeutas, né? Foi um caso que aconteceu uma vez de um paciente que tinha autismo, TOD, TDAH e tudo. A mãe recebeu todas as orientações necessárias. Ele estava no 6º ano sem saber ler e escrever, que eu não sei por que as escolas fazem isso. Eu acho que as escolas têm que tomar cuidado com isso, né? E procurar apoio também. E os pais também procurar apoio e ajuda com especialistas. Então, mesmo com todas as orientações, existem mães que acham que o psicopedagogo pode fazer mágica, né? De um dia para o outro, resolver toda a situação. E aí a gente dá a orientação e explica a situação, o que fazer. E aí, na nossa intervenção, quando a gente faz o acompanhamento psicopedagógico, a gente faz todo um trabalho, mas quando volta para casa, né? Quando a criança e o adolescente volta para casa, aí tem situações de famílias que acabam desmanchando aquele trabalho que a gente fez. Aí a gente tem que fazer tudo de novo, né? Então, a família tem que estar também participando, né? A família, a escola e, junto com o terapeuta, participando da intervenção, né? Do acompanhamento, para poder trazer uma qualidade de vida melhor para os aprendentes, né? Os filhos. Ok. Aí... A gente tá chegando ao fim aqui da nossa entrevista. Passa rápido. A gente olha assim, mas passa ligeiro. Eu queria que você deixasse um conselho pro acadêmico. São 2 conselhos. O primeiro pro acadêmico. O acadêmico interessado nessa área, em seguir essa profissão de psicopedagogo e neuropsicopedagogo. O que é que poderia falar dos desafios que eles vão enfrentar depois de formado? É maravilhoso quando você estuda a área. É maravilhoso. Você abrange conhecimentos. No meu caso, eu parti para a área de psicopedagogia, porque eu trabalhei numa escola particular em que uma criança com TDAH não tinha apoio nenhum. E ela chorava quase todo dia. As professoras ficavam irritadas com ele. Só que tem gente que não percebe que crianças e adolescentes e adultos que sofrem com algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, alguma dificuldade, sofrem. E acham que aquele choro ali é birra, essas coisas. Mas não, ele ali está sofrendo. É uma forma de se expressar. Então, para quem quer entrar nessa área, muito estudo, né? Sempre está se atualizando. Eu mesmo, quando trabalho, eu estou estudando direto, porque cada cabeça de um indivíduo é diferente, cada cabeça de uma criança é diferente. Então, para cada criança é um estudo diferente, uma prática diferente, né? Com estratégia diferente. Então, para quem quer entrar nessa área, muito estudo, conhecimento, e tem que gostar da área, né? Porque você vai enfrentar desafios, vai lidar com situações assim bem complicadas para poder ajudar o aprendente, né? Você não absorver, né, certas situações, ter paciência, passar tranquilidade para a família, né? E criar vínculo, né, com o paciente para poder o trabalho ser bem realizado. Então vamos lá. A outra seria: quais conselhos você daria para os pais, esse já é específico para os pais, em relação à importância do profissional no processo de avaliação e intervenção psicopedagógica quando os filhos apresentam sinais de alerta? E eu queria que você deixasse suas redes sociais, como entra em contato com você, certo. Se pode existir um acompanhamento institucional da escola ou pode existir um acompanhamento particular e assim vai. Ah, sim. Bom, a gente sabe que a aprendizagem, ela vem desde que a gente nasce, constante. Desde que a gente nasce, a aprendizagem, tanto familiar, ambiental, escolar, ela é constante. Então, a aprendizagem já faz parte do ser humano, no desenvolvimento do ser humano. Então, os pais, eles têm que observar seus filhos à medida que eles apresentarem alguma dificuldade, né? Persistente, com frequência e intensidade. Os pais são os primeiros a observar, tem que observar. Quando vê que tem algo estranho, que não está de acordo, né, com o desenvolvimento da criança, ou que está virando um sinal de alerta já, em muita frequência, ele já tem que procurar um profissional da área, né? A psicopedagogia é voltada para a aprendizagem, tanto em vários aspectos, não só escolar,
né? Na aprendizagem como ser humano no aspecto cognitivo, social, afetivo, emocional e pedagógico. Então, a partir disso, os pais podem estar procurando psicopedagogo quando perceberem que os filhos estão com essa dificuldade de aprendizagem e que tem algo diferente que está interferindo na aprendizagem, aí ele pode buscar um psicopedagogo, né? E as minhas redes sociais, tem o Instagram. Coloca aí, Laura, por favor. Deixa na tela aqui, que já deixou no ponto. Pronto, tá aí. Pronto, tem o Instagram, né? Suzana Psicopedagoga. Eu atendo também lá na Cognos, né? Que fica no prédio Aerobusiness, que lá é uma área independente de profissionais da psicologia, psicopedagogia. E aí eu agendo lá quando tem pessoas, pais que procuram. E eu também atendo particular, né, na residência. Eu até gosto de trabalhar na residência, que eu vejo um ambiente familiar, e aí eu vejo, observo, e fica melhor para mim trazer essa rotina e essa comunicação com os pais e os filhos. Tá ok. Então a gente já tá chegando ao fim aqui, ao nosso podcast. E antes a gente faz a nossa caixinha de pergunta no Instagram. A gente faz a capa da pessoa, do convidado, lança lá a caixinha de perguntas. Aí as perguntas são variadas, relacionadas à profissão, ou seja, botou lá, eu vou falando aqui. Tá certo. Na verdade, as pessoas têm muitas dúvidas ainda de várias coisas a respeito, né? Tá ok. Então vamos lá. Uma das perguntas foi assim: você faz acompanhamento particular na escola com crianças com TEA? Aí eu queria que você explicasse logo também o que é o TEA. O TEA é o transtorno do espectro autista, porque né? muita gente não sabe e tal. Porque como tem a inclusão hoje, leis de inclusão, hoje a gente não separa esses alunos dos outros alunos. Eles têm que estar junto em sala de aula com os demais, né? Se envolvendo, participando, principalmente tendo interação com outras crianças e adolescentes, né? Ou seja, a criança ela não estaria numa sala específica, só dela. Ela estaria na sala normal. Porque antigamente era separado. Era separado. E ainda existem algumas escolas que fazem tipo uma divisão, mas isso é errado. A criança que possui TEA, ela tem que estar junto, principalmente porque ela tem dificuldade de interação social, de comunicação. Então, ela tem que estar junto com outras crianças da mesma idade, né? E o acompanhamento, quem faz esse acompanhamento em sala de aula, junto com crianças com TEA, é o AT, né? Que é o acompanhante terapêutico. Ele é um profissional, né? Que é auxiliar do professor e que está do lado do aluno com TEA, direcionado, individualizado para ele direcionar ele na aprendizagem em sala de aula, que é o suporte que ele vai ter, né, também, que é uma pessoa só direcionada para ele, que possa estar lá ajudando na aprendizagem dele, porque a aprendizagem das crianças e dos aprendentes que possuem TEA é diferente, né? Precisa de apoio, precisa de suporte, precisa de direcionamento, né, de foco. Então, precisa de uma pessoa que possa acompanhar em sala de aula. Então, geralmente são os ATs, acompanhantes terapêuticos. E hoje tem muitos, se você se procurar, tem muitos que estão se formando, que estão atuando, acompanhando, né, crianças, aprendentes com TEA. Só que existe um problema que é em relação a escolas privadas e públicas. As públicas, elas investem com burocracia, mas investem nos ATs, né, para acompanhar crianças com TEA. Agora, as particulares é um pouco mais complicado, né? Eu vejo que muitas vezes, às vezes o colégio até cobra um pouco mais para poder ter aquele profissional, aí tem a discussão que não pode cobrar e assim vai, mas E aí existe uma lei para isso, né? É uma lei de inclusão que tem escolas que não cumprem, né? Que é um acompanhante terapêutico, dependendo do nível de suporte. Muitos colégios até recusam. Exato. Às vezes querem que os pais paguem, né? Mas é um direito do aprendente com TEA, dependendo do nível de suporte, de ter um AT. Tá ok. A outra pergunta seria, como identificar se o adulto, já foi para o adulto, como identificar se o adulto possui TDAH? Aí a questão é o seguinte, crianças já são mais evidentes, né? Aí os sintomas, à medida que vai crescendo, vão reduzindo, né?
Só que quando desde criança como é que se diz? É tratado, esses sintomas vão reduzindo com mais qualidade, eles vão se adaptando mais. Agora, quando não é tratado, de criança a adulto, na fase adulta, começam a surgir outros tipos de comorbidades, que é ansiedade, depressão, e aí o adulto se confunde, não sabe o que é, né? Então, a maioria dos sintomas do TDAH em adultos é a procrastinação, é a desatenção, é a própria ansiedade mesmo, que gera a impulsividade, né? O esquecimento. Mas isso tudo só pode ser um sinal de alerta quando é frequente, quando já está prejudicando os relacionamentos, a vida profissional, a vida pessoal. Quando já começa a prejudicar a qualidade de vida, aí é um sinal de alerta. Okay. Tem que procurar um profissional para fazer uma avaliação. E os profissionais para fazer avaliação em adulto é geralmente o neurologista e o psiquiatra. Ok. A outra pergunta seria: como saber se a criança tem transtorno do espectro autista? Pronto. Os sintomas do autismo podem vir desde bebê, né? Desde bebê. O primeiro sintoma que já comentaram, né, em algumas pesquisas, é quando na amamentação o bebê não olha para a mãe, né? E existe também, quando o bebê, alguns movimentos repetitivos, né? Que é das mãos, mexer demais assim, né? Com o corpo. O atraso da fala, né? Também acontece. O olhar também, né? Que às vezes a criança não olha direcionar para alguém. Também tem a questão da repetição de falas, né? Que eles falam repetidamente a mesma palavra, a desatenção, desconcentração. Então, existem vários sinais. Isso aí depende muito, porque cada um é diferente. Cada sinal é diferente. Então, esses primeiros sinais, quem tem que observar é o pediatra. O pediatra também tem que estar informado a respeito. E aí ele vai encaminhar para o neuropediatra para saber se tem realmente mesmo autismo ou não. Tá ok. Pois a gente está chegando ao fim do nosso podcast aqui. Gostaria de agradecer a presença da psicopedagoga Suzana Silva por ter participado, mostrado um pouco de forma esclarecedora, tanto para o profissional que deseja seguir essa área, para os pais também, né? De poder ter mais atenção. Mais atenção com os filhos. Mais atenção e com a saúde mental. E a parte institucional também. De colégios que às vezes, como você falou, antigamente a criança era colocada de forma isolada. Isso. Ou seja, ela não estava ajudando o desenvolvimento daquela criança, ela estava prejudicando. A interação social é fundamental para o desenvolvimento da criança também. Pois é, como a gente falou, o conhecimento é que transforma o ser humano numa pessoa melhor. Exatamente. Né? E aí nossa ideia aqui foi mesclar um pouco, trazendo um pouco de conhecimento de cada área aqui para poder mostrar para as pessoas, para os profissionais, para os acadêmicos, para quem deseja seguir essa profissão. Pois agradeço novamente a presença da Suzana Silva. Queria saber se tem um último recado aqui para a instituição, pais, como eu que tenho você uma de pode forma... falar o que você deseja. Uma de forma geral. A aprendizagem ela é muito importante. Então, as áreas que foram citadas aqui são voltadas para a educação, para a aprendizagem. A aprendizagem ela é importante desde o nascimento do ser humano. Então, tudo que envolve aprendizagem é importante que as pessoas estejam atentas, estejam informadas, né? Instituições de ensino estejam informadas, capacitando os profissionais, né? Os educadores, as empresas também. Então, a gente vive numa aprendizagem constante, até morrer, né? A gente tem essa aprendizagem até o fim da vida, não tem como. Então, todos esses profissionais dessa área são importantes, né, para a aprendizagem, e a partir da aprendizagem é que a gente consegue, né, se adaptar à sociedade, se envolver com as pessoas e se relacionar de forma, assim, com qualidade, né? Pois tá ok. Eu gostaria de agradecer novamente a presença da Suzana Silva, psicopedagoga, por ter participado do nosso podcast, tá ok? Pois dou por encerrado nosso podcast e que Deus nos abençoe. Agradeço o convite. Obrigada. Show de bola.